A CBF definiu na tarde desta quinta-feira o árbitro que comandará o Clássico Grenal do próximo domingo no estádio Beira-Rio. Marcelo de Lima Henrique comanda o confronto que tem início às 17h30 e é válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Enquanto isso, Gustavo Prado está no Mundial da categoria Sub-20 e será um dos principais nomes do técnico Ramon Menezes na busca pela taça de maior seleção do mundo. Bastidores da entrevista coletiva de Andrés Nicolás D'Alessandro, os principais pontos, algumas conversas também de bastidor e principalmente questões envolvendo Roger, a continuidade do departamento de futebol, salários atrasados e outras questõezinhas para a gente debater agora aqui nesse conteúdo. Bora lá? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos daqui do canal, tá? Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve, aí ativa já o sininho, notificação aquela do lado do inscrever-se, sabe? Bota todas, porque daí tudo que tem aqui no conteúdo do canal vai estourar no teu celular ou no teu e-mail, enfim, como tu configurou a configuração da notificação, tá? Lembrando também que o teu like é importante, lembrando também que o teu compartilhamento é importante, tem muita coisa legal para acontecer por aí. E se a gente, por exemplo, fizesse um programinha de debate ao vivo, num domingo de noite, por exemplo, assim, falando da rodada do Campeonato Brasileiro, do futebol como um todo, pegando alguns ex-boleiros, por exemplo, alguém de repente do outro lado também, botar um greminho aí na parada, tu acha uma boa? Bota nos comentários o que tu de repente gostaria de ter aqui no canal também de conteúdo. Bota aí pra gente pegar e pensar junto o futuro aqui do meu canal, beleza? kto.bet.br, minha parceira, tu sabe disso. E entra lá, comentário fixado, tem o link pra tu pegar, te registrar e aproveitar tudo que a KTO tem pra te oferecer. Um ambiente para maiores de 18 anos e lembra sempre, brinca com moderação e responsabilidade. Bom, cara, o árbitro da Federação Cearense, o Marcelo de Lima Henrique, ele vai apitar o Grenal 448, né? A partir de agora, 17h30 desse domingo, foi anunciado numa audiência pública, realizada pela CBF agora à tarde, e já divulgado pela entidade máxima do futebol. Lembrando que o restante da arbitragem ainda não está esmiuçado, vai ser depois, né, também divulgado, e aí a gente tem completo, provavelmente entre hoje e amanhã de manhã, tá? Retrospecto do Marcelo de Lima Henrique. Ele tem uma vitória do Grêmio, uma vitória do Inter e 2 empates. O primeiro jogo dele foi em 2011, pelo Campeonato Brasileiro. Aquele o Grêmio ganhou por 2-1. Aí 2013, empate em 2-2 pelo Brasileirão. Depois, 2021, vitória do Inter 1-0. E aí depois o clássico decisivo no Gaúchão 2025, né? Quando terminou aquele 1-1 e o Inter acabou campeão gaúcho. Esse de 2021 é o da cabecinha do Tyson, se eu não me engano, né? Botou os carinha na segunda divisão, mas é isso aí. Então, fica aí o retrospecto. E quando eu souber toda a escala de arbitragem, eu também trago para vocês aqui. Uma outra informação interessante do dia colorado é o Gustavo Prado, confirmado no Mundial agora da categoria Sub-20, no finalzinho agora de setembro e os primeiros 15 dias de outubro. E aí ele, que vai ser o principal nome dessa seleção do Ramon Menezes, ele é titular incontestável, deve ser, talvez, inclusive se o Brasil, né, conseguir avançar e tal, a grande revelação aí desse campeonato, e o Inter fica de olho, porque sabe que tem olheiros da Europa observando há um tempo já, Porto, também mundo árabe, e a gente sabe que o Inter ainda tem que cumprir a meta, né, dos 160 milhões em vendas, e a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo com este menino. Vai com o pai,
outras pessoas do staff também e tal. Ele vai com todo um aparato para estar, né, não só focado na Copa do Mundo, mas também meio que blindado aí, né, de qualquer deslumbre ou alguma coisa assim em meio a essa competição. A gente sabe o quão é complicado, né? Quanto o empresário não está em cima, quanto o olheiro não está em cima. Essa que é uma competição que vai acontecer no Chile, tá? Mas o grande ponto, não tem como ser diferente, né, meu? É o D'Alessandro. O D'Alessandro, ele concedeu uma entrevista coletiva hoje, falei sobre isso no conteúdo da manhã, também falei sobre o Fernando, falei sobre outras coisas, inclusive referentes ao clássico Grenal. Tá aqui em cima, depois tu pode recuperar. Mas assim, eu acho que se a gente fizer uma análise do que o D'Alessandro falou, e eu fui dar uma olhada também nas redes sociais para não me basear apenas na minha opinião, boa parte dos colorados não gostou muito do que o D'Alessandro falou. E aí a gente tem que avaliar se é por conta do que o Roger está apresentando, do que o próprio Inter está apresentando na temporada, da falta de resultados e tudo mais, ou se é realmente uma fala um tanto equivocada do D'Alessandro. Eu acho que pode ser um pouco dos dois, tá? Porque é aquela coisa, né, gurizada? O D'Alessandro é aquele cara que, sempre é muito franco e direto. 2, é ídolo. Até hoje eu usei o termo ex-ídolo. Eu quis dizer ex-camisa 10 e ídolo, né? Eu usei o ex para os dois. Ele sempre vai ser ídolo, né? Era ex-camisa 10, ex-jogador. E aí, num ímpeto, né, da fala, no final das contas, eu acabei me equivocando. Mas ele, como ídolo, é óbvio que também desperta o inconsciente coletivo da galera, né? No sentido de, pô, o D'Alessandro tá me chamando pro jogo, o D'Alessandro tá me chamando para apoiar o Internacional, tá pedindo para eu estar do lado do Inter e tudo mais. A grande questão é que ele não precisa pedir, né? A torcida não abandona, né? E ele depois até diz, a gente sabe que nunca abandona e tal, mas a gente só tá pedindo desculpas mais uma vez, a gente só tá pedindo para vocês acreditarem na gente mais uma vez e tudo mais. Ele começa dizendo que não acha que o ano do Inter foi ruim. Uma pergunta do Leonardo Moll, da Bandeirantes, né? Se ele já tinha um diagnóstico do porquê que o ano do Inter tinha sido ruim. E ele disse que, olha, eu ainda não posso dizer que a temporada foi ruim. A forma com, né, que a gente está buscando aí uma recuperação do campeonato, daqui a pouco a gente pega e bota algumas vitórias aí em sequência, acaba numa Libertadores e o ano até está recuperado, se tu for olhar. Porque ganhamos um título, o título brasileiro, o título da Copa Libertadores e da Copa do Brasil ainda são mais difíceis e tal, o Campeonato Brasileiro a gente conseguiu uma recuperação, daria para botar uma média 6, 7 aí, pelo menos nas falas do D'Alessandro, tá? E claro, né, ele fala da questão assim também de, vocês falam que o trabalho tá ruim, talvez no recorte da instabilidade de agora. Porque é o seguinte, ele diz assim, perder a gente sabe que vai perder. O problema é a forma com que a gente anda perdendo. No sentido assim, né, de que perder é do jogo. Em algum determinado momento nós vamos perder. O problema foi a forma como nós perdemos. Mas assim, nós, do departamento de futebol, não podemos ser pautados pelo resultado. Nós temos um diagnóstico negativo deste recorte da instabilidade. Mas seguimos confiando no trabalho porque esse grupo e esse treinador já entregaram. Um discurso muito parecido com o do Bisol, quando ele vem ao microfone, né? Ele fala, por exemplo, da questão do Fernando, e eu disse hoje também, né, 13 de outubro, para o Fernando, de repente, até voltar a jogar pelo Inter. Dá para inscrever o Fernando novamente, parece estar só meio que, não é paralisado, é bloqueado no bid, algo assim. Ele não soube explicar muito bem juridicamente, mas ele disse também, né, que não pode abrir uma exceção para o Fernando. Então ele volta a falar do ponto de que tem que ter uma gestão de vestiário, ele também corrobora a informação que a gente trouxe aqui esses dias, né, que ele, D'Alessandro, não acha que tem que abrir exceção para o Fernando, mesmo que o Fernando tivesse com problemas familiares e tal, todo mundo tem algum problema, o mercado teve, o Bruno Gomes agora teve, outros jogadores e tal, então ele continua debatendo e dizendo que não muda de opinião nesse sentido. Ele diz que ele não concorda com o que aconteceu na terça-feira no CT, que ele trata como uma invasão do CT. Ele diz o seguinte, o torcedor ele tem a oportunidade de se manifestar sempre. E coisas que acontecem dentro do CT eu não vou externar porque eu nunca externei. Não vai ser agora que eu vou falar. Mas eu não concordo da forma como que eles chegaram aqui para falar com a gente. Né? Entrando no CT sem ter a hora marcada. É isso que ele quis dizer. Tá?
E aí é interessante, né? Porque as pessoas aí, os repórteres, começam a contrapor ele, né? Dizendo, pô, mas se tu diz que tem trabalho no dia a dia, por que a gente não vê no campo e tal? Muito como eu perguntei, né? Pro Bisol lá depois do jogo do Palmeiras lá no Allianz Parque. Ele diz, cara, se tu pegar o primeiro tempo contra o Palmeiras, realmente, os caras não treinam, os caras não jogam nada. Mas a gente já viveu um momento pior aqui e superamos. E ele acredita, junto com o departamento de futebol como um todo, que ele vai superar também. Ele cita, inclusive, 2013, né, quando o Inter não tinha casa, ia para Caxias, Novo Hamburgo e tal. Acabou bem periclitante também, né, aquele campeonato, que era com o Dunga ainda, o treinador. Foi um dos melhores campeonatos, foi um dos melhores anos do D'Alessandro. Ele foi o artilheiro daquela temporada, se vocês lembrarem, né. Então, acho que também tem uma particularidade do porquê que ele buscou esse ano, né, para mostrar assim, pô, aquele ano foi o meu melhor ano, né? E ele quase caiu para a segunda divisão, o Inter, né? Então, acho que também tem meio que uma questão do inconsciente aqui. E ele diz o seguinte, o que eu bato na tecla tem que se doar, tem que correr, tem que fazer o torcedor acreditar que dá para buscar alguma coisa. Então, nesse sentido que ele acredita que dá ainda para não só ganhar o Clássico Grenal, mas buscar alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Ele ainda fala na questão de o torcedor não ter muito claro o que ele faz e tal, qual é a função dele. E ele também não explicou muito bem, né, qual é a função dele e tal. Mas porque ele diz, eu tava sumido, né? Todo mundo disse e tal, mas eu sou um funcionário. Eu falo quando a direção acha que eu tenho que falar, né? E aí ele diz, né? Porque é engraçado, ninguém falou que eu tava sumido quando a gente ganhou no Campeonato Brasileiro, quando a gente foi bem na Libertadores, quando a gente ganhou o Campeonato Gaúcho. Só que aí, Dali, é uma questão, né? Ninguém falou que tu estava sumido justamente porque a gente estava te elogiando. Então, a grande dificuldade, talvez, dos dirigentes é entender que a crítica vem na hora da crítica e o elogio, ele vem na hora do elogio. Pô, o D'Alessandro foi um dos responsáveis pelas 16 partidas sem derrota, de invencibilidade. Ele foi um dos responsáveis. Então, agora, no momento de instabilidade, no momento ruim, ele tem que ser um dos responsáveis também. E essa questão aí que eu acho que ele não entendeu muito bem, né? E rebateu, vamos dizer assim. Ele diz que não está pensando na questão pós-Grenal quanto à continuidade do Roger ou não, porque eles não pensam em demitir o treinador, porque eles estão pensando que o Roger vai ganhar o Grenal. E, além disso, ele disse que o Inter tem que dar suporte para justamente o Roger ter capacidade de ganhar o Grenal. Me parece um tanto claro de que ele não foi enfático, de que o Roger fica depois do Grenal. E tem um zum que diz que mesmo que ele ganhe, talvez ele não ficasse. Então, vale ficar de olho nessa frase aí, de repente até recuperar depois, se tu quiser, de novo ali no YouTube do Inter, para dar uma olhada bem detalhada nas palavras que ele usa. Assim como ele usa também um termo espetacular para falar sobre os salários. Porque tem a questão, né, de que esses dias deram informação de que tem atrasos de salário no Inter. E ele diz o seguinte, os salários estão em dia. A imagem conforme combinado com os jogadores. Ficou claro? Daí ele diz assim, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Tem 2 pontos, tá? Primeiro é assim, se foi combinado que tem que pagar de 30 em 30 dias, 40 em 50, não sei o quê, aí é uma coisa, é um combinado, né? Então, talvez não esteja atrasado. Mas a minha leitura é que a imagem está atrasada. A imagem está atrasada e a minha leitura em cima, inclusive, né, da pergunta. Ficou claro? Porque atrasou a imagem, daí eu combinei com o jogador e agora não está mais atrasado, porque eu combinei de como eu vou pagar, eu vou parcelar. Assim como o Éder Valencia, que foi aberto aí agora dos últimos dias, que na saída dele o Internacional pegou e teve, né, algumas questões a pagar dos direitos de imagem atrasados. O que tu acha disso tudo? Qual a tua leitura dessas questões do D'Alessandro? Quero saber nos comentários aqui. Vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Bora, chega junto, vamos falar do nosso Inter e vamos muito, né? Mas muito focar nesse Clássico Grenal. A gente tem que ganhar esse Clássico e afundar e socar eles cada vez mais no Campeonato Brasileiro. Pode ser, a 4ª vez que os caras caem para a Série B. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau.